Está ministrando um pouco da tua palavra aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Pai. Que o Senhor possa direcionar as palavras dele para os nossos corações, Senhor, e abrir o nosso entendimento, Pai. Ajuda o teu servo essa noite, Pai. Ajuda nós que estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, que todo espírito contrário, Senhor, possa ser colocado debaixo da planta de nossos pés, Senhor. Amém, Senhor. Nós agradecemos a tua presença aqui essa noite, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Amém, meu Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Eu vou falar algumas palavras. Depois nós vamos dar a oportunidade para o irmão Dario aqui, né? Amém. Eu quero ler 2 Reis, o capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo... Deixa eu tomar aqui. Versículo 15. Graças a Deus, né? Aleluia. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. A graça de Deus. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Vamos ler aqui, né? Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim: diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Vamos inclinar nossa cabeça. Querido e bondoso Pai Celestial, aqui estão suas palavras, Senhor. Somente o Senhor pode interpretá-la, Pai. Somente o Senhor pode abrir o nosso entendimento. Nós, se não tivéssemos aqui o Teu Espírito Santo conduzindo a nossa vida, Senhor, o nosso dia a dia, as nossas atitudes, quem sabe, ó Deus, não estaríamos aqui, Senhor. Mas o Senhor tem nos guiado, tem nos conduzido, ó Pai, pelas suas veredas, Senhor, pelos seus caminhos. Obrigado, ó Pai. Pai, através da Tua palavra essa noite, Senhor, venha de encontro com nossa necessidade. Amém. Ontem oramos pelos enfermos, ó Pai. Lembramos de orar pela irmã Isabel, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já tem dado refrigério para ela, Pai. Pai, ajuda cada um de nós a segurar firme, Senhor, e sair, ó Pai, daqui curado, ó Pai. De todas as nossas enfermidades, ó Pai, de todas as nossas dúvidas, Senhor. Sim, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, né? A gente fica um pouco agitado. Não faz bem muito ficar mexendo com equipamento, não. Deixa a gente um pouco desconcentrado, né? Mas eu creio que Deus vai nos atender essa noite, né? Amém. Aqui, eu lendo essa escritura hoje, né? O profeta usa essa escritura para pregar a mensagem entrando no Espírito. O profeta começa a explicar para nós, ele começa a explicar sobre Elias, né, e Eliseu, que quando Elias saiu de cena, Deus, né, tinha ali provido um outro homem para assumir o posto dele, né? O profeta começa a nos explicar que nunca existe dois grandes profetas ao mesmo tempo. Deus trabalha somente com um profeta grande ao mesmo tempo, né? Então, o profeta começa a nos mostrar que quando Elias saiu, ficou Eliseu. E Eliseu, nós sabemos pela palavra, né, que Eliseu recebeu a porção dobrada daquilo que Elias tinha. E nós, hoje, como a noiva do Senhor Jesus Cristo, pelo entendimento da palavra, nós sabemos que nós somos Eliseu. Nós sabemos que o Elias saiu de cena e nós somos como Eliseu. Então, nós hoje teríamos uma porção dobrada do Espírito Santo, da palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Agora, se nós pudéssemos nos perguntar aonde que está? Aonde que está a porção dobrada? Como ela tem se manifestado na nossa vida, né? E nós vemos que aqui, quando o profeta usa essa escritura, em 2 Reis, capítulo 2, né, do capítulo 3, do versículo 15 em diante, nós vemos aqui que aqui estava Eliseu.
Eliseu estava aqui sendo questionado por um homem que nós conhecemos numa escritura atrás, que era Josafá. Josafá tinha acabado de passar por uma cena ali, por uma situação com Acabe, né? Nós sabemos que quando Acabe chamou Josafá e disse, subirá comigo contra Ramote e Gileade, que nem falamos no culto passado, né? Subirá comigo contra Ramote e Gileade. E Josafá diz, consulte um dos profetas, consulte os profetas, consulte o Senhor, ele falou. Josafá e Acabe chamou seus 400 profetas, nós sabemos, e ele consultou. Só que o profeta nos diz que Josafá estava alinhado com a palavra, né? Então ele diz, não tem aqui um profeta do Senhor? Porque aqueles 400 tinham falado somente o que Acabe queria ouvir. E lendo algumas escrituras na frente, nós vemos Josafá novamente na mesma situação. O profeta diz que Josafá era um bom homem. Ele era um homem reto, um homem bom. A grande questão era as pessoas que Josafá estava se envolvendo, tendo conveniência. Isso que foi a grande falha de Josafá. Porque ele começou a se envolver, a se enturmar com pessoas que não tinham uma vida correta. E aqui quando chegamos em 2 Reis 3, nós vemos novamente Josafá na mesma situação. Nós vemos aqui, eu vou tomar aqui, né? A escritura. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha há 7 dias. Ou seja, eles estavam subindo para lutar novamente numa guerra, né? E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregarem nas mãos dos moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Novamente Josafá se encontrava numa situação difícil. Novamente Josafá estava aqui perguntando para o rei, que era Jorão, um homem o qual o profeta diz que apesar dele assumir o reinado de Acabe ali, ele consertou algumas coisas, mas não consertou tudo. Ele derrubou o ídolo, ele destruiu a estátua de Baal, ele acabou um pouco com aquele sistema ali, com aquelas coisas, mas ele não limpou toda o santuário, ele não limpou tudo. Ele deixou algumas coisas. E o profeta diz que Josafá teve companheirismo com ele novamente, agora com Jorão, entrando na mesma situação novamente. E aqui Josafá se encontra na mesma situação. Não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Olha que coisa, irmãos. Então respondeu um de seus servos, rei de Israel, e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai. Não tem nada a ver contigo. Vá aos profetas de teu pai, de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, veja o respeito que Josafá tinha, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha o respeito que Josafá tinha. Muito embora ele estar com má companhia, estar sendo influenciado pelos reis de Israel, o qual tinham seus corações tortos, errantes. O que isso traz para nós hoje, né, irmãos? Deus tem tirado nós do sistema. Deus tem abrido nosso entendimento. Deus tem tirado a venda de nossos olhos. Senhor. Mas requer de nós tirar todo o sistema de nós mesmos. Toda concupiscência. Porque Jorão tentou consertar, ele tentou destruir os ídolos. Ele destruiu a estátua de Baal.
Mas não foi o suficiente. Isso traz uma reflexão para a nossa vida, para ver se nós realmente tivemos o chamado de Deus e se nós estamos posicionando a nossa vida realmente na palavra de Deus. Se não há nada ainda que tenhamos que corrigir. Porque o Espírito de Deus, ele tem a maneira certa de entrar nas nossas vidas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém. E o profeta nos diz em várias mensagens que a fé, ela não pode ser nada se não haver amor primeiro. Então a fé produz amor, o profeta diz. O profeta diz aqui, ó, em várias mensagens, eu tenho aqui, né? O profeta diz aqui para nós, ó. Eu creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há uma escassez de amor. Deus, o amor de Deus, eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos, e as pessoas andam no pecado de maneira que estão indo, isto os lançará em desespero? Eu creio que lançará. Como você pode ter fé em sua esposa se você não amá-la? Este é o amor pio. Agora, que tal o ágape para com Deus? Como pode ser se você não ama Deus? Ou seja, o profeta está nos dizendo que o amor produz fé. O amor produz confiança. E Deus tem chamado nós para viver mais perto dele. Então nós não podemos cair por qualquer coisa, por qualquer conveniência. Josafá caiu por conveniência 2 vezes, porque quem sabe Acabe era um rei grande, um rei que tinha popularidade, tinha um grande palácio. Acabe era conhecido, né? E aqui nós vemos que Jorão também era, e Josafá o seguia. Mas a sorte deles é que aqui tinha um profeta de Deus. E o profeta de Deus, apesar de Josafá ter se envolvido com ele, Deus ouvia a voz dele. Deus queria atender o que Josafá tinha. Então o profeta Eliseu disse, ó, faz aí muitas covas nesse vale. Faz muitas covas nesse vale. Porque ele sabia a maneira correta de entrar no Espírito de Deus. A maneira correta de canalizar a obra, as coisas de Deus. Então veja o que ele diz aqui, ó. Ora, pois traz-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vireis o vento, e não vireis a chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis, vós e vosso gado, e vossos animais. Porque Deus estava com o profeta. E agora nós sabemos nesses últimos dias que haveria uma escassez da verdadeira palavra de Deus. Mas Deus não revelaria nada aos seus servos, a não ser pelos profetas. Amós 3,7. A não ser pelos seus servos, os profetas. E hoje ele tem trazido essa palavra para nós, para abrir o nosso entendimento, para colocar nós no molde da palavra, para levar nós para aquela grande manhã de rapto preparados. Verdade. O profeta diz na mensagem, essa mensagem aqui que eu li, entrando no Espírito, o profeta diz que tinha um velho ministro, que ele pregou uma série de cultos. O profeta diz que ele pregou 6 cultos, e o assunto dele era o mesmo. O tema da mensagem era arrependa-se, arrependam-se. O profeta diz que no primeiro dia ele pregou arrependam-se, no segundo dia ele pregou arrependam-se, no terceiro dia e assim por diante. Chegou no final para pregar o último culto, os homens chegou ali naquele homem e disse, quem sabe os diáconos ou alguém da igreja disse, o senhor não tem outro tema para pregar? Já é 5 cultos que o senhor tem pregado aí, arrependa-se. Aquele pastor olhou para eles e disse assim, ó, quando eles realmente se arrependerem, eu mudo o meu tema. Aleluia. Olha que coisa, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele tem vindo agora com uma palavra para tirar nós de todo o sistema.
Amém. Nós não podemos voltar para Ele. Verdade. Nós temos que estar atentos a toda a palavra de Deus. Amém. A toda a palavra. Quem sabe Josafá disse, vou lá visitar o pastor Jorão. Vou lá ver como que ele tem feito. Ele disse que ele tem feito grandes coisas, ele tem tirado os ídolos. Ele tem melhorado a igreja. Vou lá ver como que ele está conduzindo. Então veja bem, irmãos, o que Deus tem feito hoje. Deus tem dado uma oportunidade para nós para sair do sistema, abrindo o nosso entendimento. Muitos não querem sair do sistema. Muitos estão convencidos. Muitos estão indo por conveniência. Mas Deus tem chamado nós para viver mais perto dele, para receber o Espírito Santo. Amém. Agora nós temos que encontrar a via correta, o caminho certo. Veja que Eliseu diz, traga o tangedor. Era para entrar, ele sabia a maneira correta de agradar o Espírito de Deus, para que Deus pudesse usá-lo. Que nós possamos encontrar essa maneira, irmão. Entregar a Deus, encontrar a maneira certa, clamar contra o pecado, contra essa escassez da palavra de Deus que está sobre a terra hoje. Que Deus possa nos ajudar, irmão. Amém. Que Deus possa nos ajudar a gerar o fruto da palavra. Amém. Gerar os dons do Espírito, o qual sem amor nada adiantaria, Paulo disse. Nem que eu falasse a língua dos anjos. E se não tivesse amor, de nada adiantaria. Que Deus nos ajude. Que Deus venha através da palavra e abra o nosso entendimento. Amém. Né? Na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus fora de sua vontade, o profeta disse que começou a conversar com um homem ali, e ali vocês conhecem a história, tinha um pé de laranja ali, e ele olhou aquele pé de laranja e estava todo enxertado. Ali naquele pé de laranja tinha limão, tinha toranja, eu não lembro a outra que tinha. Tinha algumas frutas ali, mas era um pé de laranja. E o profeta perguntou para ele, né? Por que esse pé de laranja está produzindo dessa forma? Está produzindo limão, toranja, está produzindo esse outro tipo de fruto? Ele disse, porque está enxertado. E está enxertado no tronco ali. Aí o profeta começa a meditar naquilo, ele pergunta para o homem, e ano que vem, o que ele vai produzir? Esses galhos. Olha, eles vão produzir a mesma coisa. Vai produzir limão, vai produzir toranja, a mesma coisa. O profeta começa a refletir naquilo. Isso ele levando para o lado espiritual, que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, em Cristo. E o profeta começa a refletir daquilo que nós não podemos produzir um fruto diferente daquilo que nós somos. Não podemos. Se nós vimos de Deus, da eternidade, nós só poderemos produzir Ele. Amém. Somente isso. Amém. O profeta diz, quando que essa árvore produzirá laranja? Quando você tirar esses galhos aí e deixar ele produzir por conta. Aí ele produzirá laranja. É desta forma, irmão. E Deus hoje tem nos enxertado nele. Glória a Deus. Nós cremos de todo o nosso coração. Amém. Ele tem cegado os judeus para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, os gentios, Verdade. para ser noiva. Não servo, noiva, irmão. Noiva dele. Para reinar na terra com ele. Amém. Graças a Deus por isso, né? Amém. Graças a Deus abençoe, irmãos. Amém. Eu tinha algumas coisas para falar, mas perdi um pouco a concentração. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Irmão Dario, pode se posicionar aqui, por favor. Né? Vamos ouvir o irmão Dario, com a graça de Deus. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode vir, irmão. Fique à vontade. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Bem que o pastor Tiago disse, né? Aquele que vai pregar, irmãos, ele tem que ficar quietinho, né? Porque senão, talvez, corre o risco dele perder o fio da meada daquilo que ele vai dizer. Uma coisa bem simples já tira o foco da gente. Parece que já... Porque a mensagem, eu não sei como é que o senhor tem a mensagem. A minha fica na mente. Se eu começar a escrever muito, ler muito, um embaraço, vem um rolo, acabou. E se a gente começar a mexer muito, aí vem alguma coisa na mente, porque a mensagem ela é uma corrente.
A gente tem onde a gente pega. Ali onde pega está traçado na mente. Vou falar isso. E conforme a gente vai passando, o Espírito Santo vai dando na hora e é como um livro que ele vai se abrindo assim, né? Então a gente tem que ficar sempre concentrado, bem que o profeta ensinou que o pregador ele tem que estar sempre quietinho ali, né? E a hora que vai chegar a hora dele, ele tem que ser chamado. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos aqui. Se os irmãos quiserem me acompanhar, é Lucas 12, 32, apenas um versículo. Aleluia. Amém. Espero que o Senhor venha ter misericórdia de nós aqui. Amém. E que nós possamos falar da parte do Senhor algo, né? Aquilo que o Senhor der, a gente crê e tem certeza que é aquilo mesmo que o Senhor tinha preparado. Verdade. Se for 5 minutos, é 5 minutos que o Senhor tinha. Se for mais, era mais que o Senhor tinha. Lucas 12, 32, só um versículo. Diz assim, irmãos: Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Amém. Amém. Não tema, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Amém. A gente tem alguns minutos aí para a gente ouvir a palavra e finalizar o culto. Amado Deus que está no céu, no nome de Jesus, ó Deus querido, nós nos encontramos na Tua presença. E pedimos, Senhor, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha iluminar, meu Deus querido, a nossa mente, para que nós possamos sair daqui nessa noite cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, Senhor, cheio da dimensão do céu em nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, falar, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nos falar nessa noite. Uma porção daquilo que nós já ouvimos aqui, Senhor, também pelo Teu servo, pastor Montiago. Pai, em nome de Jesus também eu peço que o Senhor venha me usar. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A gente às vezes fica preocupado com o horário, né? Irmãos, não é fácil. O ministério da palavra, da pregação, ele é difícil, né? Porque é através da palavra, irmãos, né? Através da mensagem que as vidas se convertem, através da palavra que tem o ensinamento, né? Para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet, né? Que assim vão ver a transmissão desse culto. Que Deus também possa abençoar os irmãos aí onde eles estão. Irmãos, nós sabemos que, aleluia, no decorrer do tempo, Deus criou o homem à sua imagem segundo a sua semelhança. Deus fez o homem, aleluia, com as suas próprias mãos. Nós vemos que tudo aquilo que nós vemos no mundo, aquilo que Deus criou, Deus fez, fundiu com a sua própria palavra. O Senhor, ele disse, haja luz, houve luz, né? E haja porção de terra seca, e o mar se repartiu e houve terra seca. Haja uma grande luminar para governar o dia, que é o sol, e outra luminar menor, que é para governar a noite, e as estrelas, assim por diante. Tudo aconteceu. Com a palavra Deus foi fazendo, e tudo foi acontecendo. Mas quando chegou no ápice da sua criação, então ele disse, façamos agora o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o nosso Deus, irmãos, ele pegou ali a terra, colocou a mão na terra, os irmãos conhecem, né? Mas eu só quero trazer um pouco aqui a memória nossa. O nosso Deus, ele colocou a mão na terra, misturou ali o barro, os 16 elementos, e assim ele começou, irmãos, a criar o homem, a sua imagem segundo a sua semelhança, né? Os animais que assim foram feitos, eles foram criados segundo a sua espécie.
Mas o homem não, irmãos. O homem foi feito caprichado, aleluia, segundo a imagem de Deus. E Deus então começou a tanger o homem ali com a sua perfeição divina. Colocou o boneco na sua frente, soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Amém. E ali, irmãos, quando ele recebeu o sopro de vida de Deus, ele se tornou uma partícula de Deus na terra, né? E que nós vemos que pela mensagem, nós vemos pela palavra, e eu creio que o homem, o primeiro homem que foi formado ali, ele poderia estar dentro da água, né? Que ele conseguia respirar. Creio também que ele poderia assim dizer que ele voava. Ele era praticamente um Deus, né? Deus deu a capacidade a ele para ele colocar nome nas coisas, assim ele foi colocando. Qual um homem natural, irmão? Ele vai chegar diante da natureza e falar: esse pé de flor aqui é um cravo, esse outro pé de flor aqui vai ser uma rosa, esse outra flor aqui vai ser tal, e foi indo nominando, né? Chegou nas árvores, esse aqui é um pé de pê, esse é um pé de manga, e aí foi por diante. A hora que chegou nos animais, ó, esse daqui vai ser o cavalo, esse vai ser o cachorro, e aquele vai ser o porco, e assim por diante, e conseguir na sua mente gravar tudo isso, se não tivesse uma partícula de Deus na sua vida, irmãos, porque ele era, vamos dizer assim, o próprio Deus na terra, ele era um Deus na terra. Mas, infelizmente, que o tempo foi se passando e tudo era para acontecer. Nada daquilo que aconteceu por acaso. Nada foi um deslize, assim podemos dizer, que Deus não estava sabendo. Nós estamos aqui hoje e teve um tempo que Deus sabia lá na eternidade que nós estaríamos aqui hoje, né? Deus sabia disso. E ali então, irmãos, aconteceu infelizmente que o homem, ele veio na queda, passou naquela queda, né? Naquela coisa terrível, onde que trouxe ali o pecado à humanidade. E a terra antes disso ela era um jardim. E depois disso daí, diz a Bíblia que a terra produziu espinhos e abrolho. E junto com essa queda aí veio também as doenças, né? Veio as coisas terríveis. E a terra veio e a criação do homem ela começou a aumentar. E ali veio, nós vemos que o Senhor chegou a uma certa altura que disse Deus o seguinte: tenho me arrependido de ter feito a humanidade. Né? Chegou um momento que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. E então ele destruiu a primeira criação através do dilúvio. Aleluia. Mas Deus, irmãos, em toda a história, nós vemos que o Senhor Deus, ele nunca contou com a maioria. Ele nunca contou com multidões, mas ele sempre tirou do meio da multidão algo que era especial, algo que era, vamos dizer assim, de particular valor, algo que era ali feito para que assim viesse ser a diferença na terra. Aleluia. E Deus, irmãos, através desta minoria, o Senhor começa a trabalhar na terra. Desde lá da antiguidade até hoje, até nos últimos dias vai ser assim. Nós vemos que lá atrás, irmãos, quando o Senhor chamou a Noé e disse o seguinte: Noé, faça uma arca, que eu vou destruir a terra com água. O povo tem pecado e ele destituiu da minha presença. Olhando Deus do céu, não viu um justo sequer, irmãos. Agora imagina um Deus olhar para milhares e milhares de pessoas. Através da revelação do nosso profeta, ele disse que aquela era lá foi uma era super avançada, né? O homem já tinha evoluído em ciência, já tinha conhecimento, mas só que distante de Deus. Quanto mais conhecimento, irmãos,
quanto mais ciência o homem tem, mais distante de Deus ele fica. Verdade. Porque ele começa a crer em suas possibilidades, ele começa a acreditar que ele é alguma coisa na terra. E não é, irmãos. O que é o homem sem Deus em sua vida? Ele não é nada. Verdade. Ele não é nada. Ele não passa de um grão de areia diante da praia do mar. Ele é como se fosse nada. Aleluia. Mas Deus então chama a Noé, o homem que temia Deus, e ele deu as dimensões da arca ali. Ele disse: Noé, agora você vai, começa a fabricar a arca. E ele então começou a arrastar, trazer madeira e abetumar aquilo ali. Começou a encaixar as madeiras, e ele começou a martelar, a pregar e colocar aquela construção de pé. Uma embarcação, irmãos, na terra seca, onde o povo passava e começava a zombar dele. Mas só que ele sempre estava lá pregando e dizendo: olha, vocês se convertam porque Deus vai destruir a terra. Deus falou comigo que ele vai destruir a terra. Ah, Noé, você está ficando louco. Onde já se viu? Você vai fazer uma embarcação na terra seca? Irmãos, porque até então nunca havia tido chuva na face da terra. Diz a Bíblia que um mormaço vinha da terra e regava a terra, e ali o povo podia plantar e colher com aquele mormaço ali, mas chuva, água do céu não tinha. Eles nunca viram. E Noé falou: olha, vocês se preparam, porque vai trovejar, vai relampear e vai chover. E Deus vai diluir tudo isso daqui em água. Você está ficando louco. E ele não esquentou, irmãos. Ele sempre ficou ali, foi fiel à palavra de Deus. Primeiro ano, segundo ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se não me falha a memória, ele demorou quase 100 anos para construir aquela arca. Mais 120. Mas chegou o dia, irmãos. Chegou o dia que diante daquela humanidade inteira, Noé, a sua esposa e mais os seus filhos e as suas noras entraram na arca. Aleluia. Verdade. E aí Deus veio, o anjo do Senhor veio e lacrou a porta da arca. E aí, irmãos, o que aconteceu? O tempo escureceu e a tempestade, a Bíblia diz que os abismos se abriram, as fontes das águas jorraram e a chuva do céu começou a descer. Aí o povo lembrou da palavra, daquilo que Noé disse. E voltaram lá na porta da arca, arranharam a porta da arca, bateram na porta da arca e gritavam: Noé, abre-nos a porta. E ele disse: agora não tem mais jeito, porque quando tinha tempo eu preguei para vocês, falei que o Senhor iria derramar chuva sobre a terra e iria acabar com tudo. E mesmo que eu quisesse, também não podia abrir a porta, porque não foi eu que fechei a porta, foi o Senhor que fechou a porta. E a porta da salvação, um dia ela vai fechar. A Bíblia diz o seguinte, lá em Apocalipse, que o Senhor, a porta que ele abre, ninguém fecha. Amém. E a porta que o Senhor fecha, nenhum homem nenhum pode abrir. Verdade. Aleluia. E ali, irmãos, todo ser vivente pereceu. Aleluia. As crianças, irmão, vamos dizer assim, que podiam se chamar de inocente. Deus não poupou as crianças ali daquele dia. Deus não poupou aquelas pessoas que nasciam, vamos dizer assim, aquelas pessoas que nascem deficientes, né? Que são verdadeiros inocentes, né? Deus não poupou eles também. Deus não poupou as grávidas. Deus não poupou os animais. Deus não poupou nada. Deus destruiu tudo. Tudo. Veio a ser submergido pelas águas do dilúvio. Irmãos, e Deus levantou quantas pessoas ali naquele dia? 8 almas. 8 só. Por quê, irmãos? Porque Deus não está no meio da quantidade, mas Deus está sim com a qualidade. Com aquele que persevera, com aquele que guarda a sua palavra. Aleluia. E não será diferente nesses últimos dias. Não será diferente. Nós vemos, irmãos,
aqui essa passagem que foi muito dita aqui, que o pastor disse agora há pouco, né? Que o rei ali se ajuntou com Acabe e ali juntou quase 400 profetas. E daí, nós vamos subir lá para a guerra ou não vamos? E todos os profetas diziam: sobe, rei, que o Senhor te dará aquela terra e aquele povo na tua mão. E eles ali estavam firmes, né, na palavra dos profetas, da maioria, daqueles que diziam bem ao rei. Mas disse o seguinte ainda, o outro rei: não tem ninguém para nós consultar aqui que não seja do Senhor? Ah, tem um lá, mas aquele eu aborreço, porque nunca fala bem de mim. Não fala assim, rei, o outro disse. O Josafá disse: não fala assim, mas manda buscar ele lá. A hora que trouxe ele, e daí? Nós vamos subir para a guerra? Pode subir, rei, que o Senhor vai te dar os inimigos tudo na tua mão. Oh, não te disse para você falar somente a verdade? Porque agora que você vem zombando? Ele disse: ó rei, assim diz o Senhor, eu vi todo Israel disperso pelas terras, como ovelha sem pastor. Aí Acabe deu uma olhada para Josafá e falou: aí, tá vendo? Não falei para você que ele só profetiza mal de mim e nunca fala o bem? Aleluia. Irmãos, ele era a diferença. No meio de quase 400, quem estava com a palavra do Senhor? Um profeta apenas. Amém. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, ele age na minoria, naquele que é santo, naquele que é separado, naquele que se consagra, naquele que é zeloso, naquele que é cuidadoso, naquele que é fiel, naquele que ora, naquele que busca, naquele que jejua, naquele que louva o Senhor, naquele que estuda a sua palavra, naquele que está constantemente diante do Senhor. Deus tem misericórdia da minha vida, da minha família, dos meus amigos, abençoa meu trabalho, abençoa tudo que é meu. Ele vai colocando a sua vida e todos os seus na sua presença. Deus ama isso, irmãos. Aleluia. Irmãos, mais de 2 milhões de pessoas estavam no Egito. Deus levantou quem? Quantas pessoas para entrar dentro do Egito, para falar com o faraó como se fosse Deus na terra, levando a palavra lá, o eu sou. Deus levantou um homem chamado Moisés. É verdade. Aleluia. E foi o seu irmão junto com ele, porque ele disse: ah, Senhor, eu sou pesado de boca. Diz, né, que ele era meio gago. Então ele reclamou para Deus, falou: ó, Senhor, eu sou pesado de lábios. Deus falou: não, mas então você vai e Arão vai contigo. Ele vai te ajudar. Aí ele chegou lá diante do profeta, diante de Faraó, maior exército da terra daquele tempo. Não tinha como eles guerrear para começar a conversa. Não tinha como fazer nada. Mas simplesmente por causa de um homem, irmãos, de Moisés, preparado por Deus, por causa da oração do seu pai Arão, que ele sempre buscou a Deus lá, e através dele, da sua família, Deus levanta então aquele moço ali, preparou ele, né? Levou ele para o deserto, preparou ele lá no deserto, deu conhecimento para ele antes que ele foi criado dentro dali do Egito, depois foi para o deserto. Aí Deus chama ele lá no deserto e falou: ó, você vai libertar o meu povo. Um só, irmãos. E ele foi com o quê? Com a palavra do Senhor. Irmãos, já pensou chegar diante de um rei? Ó rei, assim diz o Senhor, que é para o rei libertar o povo, os hebreus que estão aqui. Ah, rapaz, você está aqui no nome de quem? Ele falou: eu estou aqui no nome do eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O eu sou está aqui nessa noite, irmãos. Amém. O Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Amém. E Ele nos deu graça, irmãos. Ele nos deu poder. Jesus falou o seguinte, Ele falou: ó, aleluia, eis que eu vos tenho dado poder. Às vezes a gente esquece da autoridade que o Senhor tem dado em nossas mãos. E ali, através daquele moço, o Senhor libertou aquelas almas ali naquele lugar.
Amém. Por causa, irmãos, da minoria. Também estava o povo sofrendo diante ali diante do exército inimigo. Gideão, Deus levanta Gideão e ali faz um exército, e ali ele conclamou o povo, 32 mil homens. Aí Deus falou, Gideão, é muita gente para lutar. Fala quem for medroso, quem não tiver coragem, quem for covarde, volta para trás. Irmão, só através dessa palavra aí voltou 22 mil. Aleluia. Deus olhou e ainda falou assim, tem muita gente. Faz esse povo descer lá no ribeiro, põe eles para beber água. Quem agachar no chão e beber água como um cão, se põe de um lado. E quem agachar para beber água como um boi, se põe do outro. Aqueles que lamberam a água como um cão foram 300. E ficou ali, irmãos, mais de 9 mil. E aí Deus olhou e falou o seguinte, agora tá certo, Gideão, é com estes aí que você vai libertar o meu povo. Minoria, irmãos. Aqueles 300 que chegou ali para tocar na água, eles eram diferentes. Aleluia. Verdade. Eles não eram como a massa, né? A gente tem uma palavra, irmãos, mediocridade. Mediocridade a gente pensa que é um palavrão, né? Mas a palavra ser medíocre é estar na média, é ser conforme, é ser igual, é estar no padrão. E o crente, irmãos, verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não pode ser assim. Ele tem que estar acima da média. Aleluia. Amém. Porque o povo que Jesus vai vir buscar na terra é um povo acima da média. Amém. Aleluia. Por isso, irmãos, que o Senhor não está hoje no meio das multidões. Nos grandes templos, nas grandes denominações. Jesus disse, né? Vai chegar um tempo e dirão, eis o Cristo está aqui. Vocês não acreditam neles. Eis o Cristo está ali, vocês não saem lá. Aleluia. Porque o Senhor não está nesses lugares. E com 300 homens, Gideão libertou o povo. Aleluia. Amém. Irmãos, Jesus, ele chamou quantos discípulos? 12. Dos 12, ele tinha 3 que era mais achegado. Pedro, Tiago e João. E desses 3 que o Senhor tinha, qual que era o mais chegado de Jesus? João. Que um dia, no dia da ceia, ele se encostou no coração de Jesus assim, e falou, Senhor, quem há de te trair? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os 12 eram discípulos, mas quando Jesus ia fazer alguma coisa diferente, ele pegava Pedro, João e Tiago. Aleluia. Verdade. Mas só que o João, irmãos, era o discípulo do amor. É o que simboliza a águia. Aleluia. Aquilo que os outros não conseguiam ver, o Senhor deu inteligência para ele mais que os outros, ele conseguia ver mais. Aleluia. Amém. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus aqui nessa passagem, ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Aleluia. Nós vemos, irmãos, pelas eras, né? Desde a primeira era. A palavra veio ao mensageiro, o mensageiro pregou, né? A voz, ele foi uma voz ali, ele foi uma trombeta. Tudo que o povo que estava desordenado, ele colocou o povo em ordem. A palavra para o seu tempo. E eles então se organizavam na presença de Deus. Não era denominação, não. Eles pegavam a palavra, a revelação para o dia ali. E aí passava o tempo, irmãos, o que acontecia? Se denominava. O nicolaísmo vinha e abracava o povo ali. Passava aquela era, Deus levantava o outro mensageiro, outro reformador. Aquele então vinha com outra palavra, com mais luz, pregava, ensinava o povo, tirava daquela denominação, daquela situação, colocava de novo
em prumo a Deus. E ali passava o tempo, eles voltavam ao regime antigo, se denominava. E assim foi acontecendo, irmãos. Era após era, era após era, era após era. No tempo do passado, os irmãos podem ver que veio Lutero, e aí ele trouxe uma grande palavra para o seu tempo. Depois veio Wesley, né? Dando um pouco mais de luz. Aí veio os pentecostais trazendo os dons, trazendo o batismo com o Espírito Santo. Mas o que aconteceu, irmãos? No meio do tempo, eles se perderam no meio do caminho, se denominaram e voltaram às antigas práticas. E infelizmente, irmãos, voltaram de novo àquilo que era. Voltou ao nicolaísmo, voltou às práticas antigas, voltou ao catolicismo novamente. E hoje nós podemos ver que através do ecumenismo eles estão de mão dada com a lei papal. Existem muitos cultos por aí que é mais uma missa evangélica do que um culto em louvor a Deus, onde que nós podemos ver que o povo hoje em dia eles gostam muito de ir na igreja, dar sua oferta, cantar o seu louvor, passar o tempo, ir para a sua casa, dizem que tem uma religião, dizem que tem salvação, até crê que vão para o céu, mas quando você chega para falar a palavra verdadeira para eles, eles negam a palavra verdadeira. Por quê, irmãos? Porque eles estão com a maioria. Né? Antigamente, quando eu falo antigamente, vamos dizer aí há 30 anos atrás, você olhava uma mulher na rua que era uma crente, você já sabia de longe. Por quê? Porque ela era diferente. Né? Você olhava um homem ele era diferente. Ele não estava em qualquer lugar. Ele não andava de short, ele não andava sem camisa, né? Hoje em dia os crentes estão começando até a ter tatuagem, cabeludo, homem cabeludo, onde já se viu isso? E diz que é crente, irmão, né? Pastor que tem time de futebol dentro da igreja. Um dia eu estava dentro da prefeitura, um rapaz que é presbítero na igreja lá, ele estava conversando lá, negócio de jogo, e eu olhando aquele negócio ali, eu falei, mas será que eu estou escutando isso mesmo ou eu estou com problema de ouvido? Pensando comigo, né? Aí o rapaz chegou para mim e falou, ô irmão, e daí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E daí, para qual time você torce? Eu falei, eu? Time? Eu falei, o que é isso, irmão? Você não é crente não? Você não é presbítero? Eu falei, irmão, Jesus disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu falei, se eu for de um time, eu sou do time dos 12. Mas qual 12? Dos 12 apóstolos. Eu estou tentando ser conforme Jesus foi. Falei, irmão, misericórdia. Ah, irmão, aí saiu dando risada. Onde já se viu, irmãos? As mulheres hoje em dia, né? Parece que o povo crente está pior do que o do mundo. As moças fazendo tatuagem, que são da igreja. Isso corta o coração e ainda diz que é crente. E aí, irmãos, cadê a palavra? Pelo menos um pouco. Isso na denominação, né? Que já está caída. Agora a gente pega a mensagem, o povo da mensagem. E o nicolaísmo, irmãos. Irmão, tem que ser com lava-pés, batismo em nome do Senhor Jesus, o vinho puro, pão asmo. Estão pregando. Mas a hora que você vai falar para eles, ó irmãos, e daí? Jesus falou que tem que ter as igrejas local. Tem que ser diferente, tem que ter igreja local. O pastor tem a sua igreja. Cada pastor tem a sua igreja. Não, irmão, que isso? Você está equivocado. Não é assim não. Fica brabo. Irmãos, nós estamos no tempo do fim. Amém. Verdade. Nós estamos no tempo do fim. Olha, irmãos, as coisas que estão acontecendo no mundo. Olha a guerra. Aquilo lá é um espelho para a gente ver, irmãos. Aquela guerra não vai acabar. Sabe? Aquela guerra da Ucrânia com a Rússia não vai acabar. A intenção lá é manter aquela guerra. A intenção deles é manter.
Isso sinaliza para nós o que, irmãos? Sinaliza o estupim. Porque o povo do arrebatamento vai sair daqui num aperto. Ainda não vai estar na plena terceira guerra mundial, porque ela só vai acontecer depois que o povo santo sair daqui. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Mas enquanto isso nós podemos ver, irmãos, fome, peste, guerra, terremoto. Irmãos, as coisas estão cada vez pior. Verdade. E muita gente ainda pensando que as coisas vão voltar ao normal. Estão pregando aí fora, aí, não, porque o nosso Deus e tal, eles estão naquelas palavrinhas ainda. Venha e receba. Meu Deus do céu. É tempo de a gente colocar o joelho no chão, a boca no pó, pedir misericórdia para Deus. Eu estou lendo o livro das eras, junto com o livro dos selos. E lá no selo, lá no primeiro selo, o profeta disse o seguinte, falou, irmãos, aleluia, nós não temos fé ainda nós não temos fé para a cura. Nós temos que avançar muito mais ainda, porque nós precisamos ter fé de rápido para sair daqui. Amém. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor está, irmãos, cada dia mais aperfeiçoando a sua igreja. Amém. Aleluia. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Qual corpo? O corpo da palavra. Amém. As águias não se ajuntam como os urubu para comer a carniça. Verdade. Aleluia, você joga uma carniça lá, ajunta quase milhares, quase 1000 ali. E uma águia não, irmãos, quando a águia ela se ajunta, é 2, 3, 4 no máximo. Porque é diferente, irmãos. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Qual o corpo? O corpo da palavra. A palavra viva. Aleluia. E ali estará o verdadeiro corpo, as águias que têm a visão diferente, que conseguem enxergar aquilo que os outros não enxergam, predestinado para a salvação, para ser diferente, aleluia, para o grande dia que vem. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero fazer uma oração. Pode fazer uma oração? Aleluia, já passei 5 minutos. Eu ia até ler uma citação aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu vou ler só uma citação. Amém. Da mensagem Elias e a comida oferecida, de 11 de março de 60. Durante os dias de Lutero, nós vivemos pela justificação. Durante os dias de Wesley, nós vivemos pela santificação. A igreja se tornou a minoria. Nos dias dos pentecostais, nós vivemos até o batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons. Agora, nós somos realmente a minoria. A vinda do Filho de Deus, aqui eles creram pela fé, aqui eles gritaram sobre a santificação, aqui eles falaram em línguas como um dom, mas agora o negativo e o positivo, e o topo está vindo sobre a pirâmide, e é o fim do tempo, quando Cristo e a sua igreja estão mais parecidos, que até vai chamar aos mortos dos metodistas, luteranos e todos aqueles lá de trás, e haverá uma ressurreição. Os que adormeceram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta vigília, ressuscitarão nesses dias para encontrar Jesus no céu. A hora tem vindo, amigos. A vinda do Senhor está às portas. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar nessa noite. Amém. Amém. Vamos agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Por tudo que nós temos visto e ouvido aqui. Amém. Aleluia, porque bom é estar na casa do Senhor. Verdade. O salmista disse, pedirei uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Amém. para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom estar na presença de Deus, né, irmão? Amém. Amém.
Amém. Vamos falar com Deus. Amado e soberano Deus que está no céu. Obrigado, meu bom Te louvamos e glorificamos o Senhor nesta hora, Senhor. Pela tua palavra, Senhor. Aleluia, apesar de ser simples, ó Deus querido, porque assim, ó Deus querido, como Jeremias falou, Senhor, eu não sei falar, mas eu sei, Senhor querido, que aqui o pouco que eu tenho dito aqui pelo teu Espírito, eu sei que para nós, pelo menos ao meu coração, é de grande valia. Senhor, nos ajuda a alcançar, Senhor meu Deus, a perfeição. Pai querido, porque às vezes dizendo assim, Senhor, parece uma blasfêmia, mas foi o Senhor mesmo disse, Jesus. Aleluia, sede santa, assim como é santo o vosso Pai que está no céu. Sede perfeito como Ele é perfeito. Pai, nos ajuda, Senhor, para cada dia a gente poder estar na tua presença, Senhor, porque não virá por aí, Senhor, um grande avivamento, um grande barulho, como muitos pensam, mas, ó Deus querido, nós estamos no tempo, Senhor, aleluia, da santificação que o Senhor nos deu, da purificação, Senhor. Então purifica as nossas vidas. Deus, obrigado por tudo. Continua nos curando, continua aumentando a nossa fé, para que nós possamos ter fé de rápido para sair daqui desse mundo, porque tudo aqui, Senhor, vai fenecer, tudo aqui vai ficar terrível, Senhor, um dia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Louvado seja teu nome. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Amém. Estamos abençoados, né? Graças a Deus. Obrigado, Amém. irmão Dario. Deus abençoe. Deus possa continuar fortalecendo, né, irmão Dario. Muito boa Amém. palavra mesmo. Isso foi de grande ajuda para nós, né? Amém. Creio que Deus falou conosco essa noite, né? Amém. É dessa forma mesmo que Deus está tratando com cada um de nós, né, irmãos? É com a minoria mesmo. É um rebanho pequeno, né? Um povo pequeno. Mas é como ele disse, não tema o pequeno rebanho, né? Graças a Deus por isso, né? Amém. Quando o profeta, ele pregou aquela mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, ele conta aquela experiência, né? Que quando ele tinha acabado de pregar as eras da igreja, ele estava agitado, achando que ia morrer, né? Muita perseguição, muitas pessoas contra ele, aquelas coisas que ele tinha falado. E o anjo vem até ele e disse, vá até o monte do Cânio Sabino, né? E nós conhecemos a história que o profeta foi até lá, né? E quando o profeta chegou lá, uma espada caiu na mão do profeta. O profeta ficou sem entender, não sabia o que era aquela espada, começou a olhar por redor, ver se tinha alguém ali, né? E começou a meditar naquilo. E nós vemos que o profeta diz, uma espada é de um rei, né? Uma espada de um rei. E o anjo vê até ele, não é a espada de um rei, é a espada do rei, né? Que era a palavra de Deus, né? O profeta diz, espada, ali era a palavra de Deus. E nós vemos que Deus tem revelado a palavra para nós, né? Tem abrido o nosso entendimento, né? Amém. Graças a Deus por isso, Glória a né? Deus. Vamos cantar um hino, Maurício, para encerrar aqui? Então, vamos cantar um hino, depois já encerramos, né? Eu queria só deixar um recado para os irmãos, a nossa ceia, né? Vamos deixar marcado aqui, passando esse próximo final de semana agora, no outro final de semana, né? Que dia que vai dar, amor? Você olha para mim, por favor, hein, Maurício? Para deixarmos registrado aqui, né? Hoje é 2/9/16. Dia 16? Então fica assim, então, irmão. Nossa ceia fica marcada para o dia 16, né? Se assim Deus permitir, né? Graças a Deus. Então vamos cantar um hino para podermos encerrar. Amém? Amém. Glória a Deus, graças a Deus pela palavra que ouvimos, muito bom, né? Tudo que ouvimos aqui, Que nós possamos ser melhores a cada dia, que Deus possa nos dar sua graça, né? Que Ele possa nos encher com o Seu Espírito Santo. a cada dia mais. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino Voltarei. Nós possamos voltar realmente a
estamos de passagem nessa terra. Estou de passagem nesta terra. Um curto tempo aqui estarei. Glória a Deus. Sou peregrino e estrangeiro, e anelo a casa um dia voltar. Seu sangue o caminho, seu sangue o caminho tem limpado. Glória a Deus. Breve ao meu lugar regressarei e abraçarei os meus amados, e ao meu Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem escolhida, de nação santa sem igual. Glória a Deus. Um povo que Deus tem adquirido, de um sacerdócio vivo e real. Nós não pertencemos a esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. De onde nós viemos, irmão? Venho de um reino celestial. Nossa família está nos esperando, minha família está me esperando. Logo com eles irei morar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha
a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Venho de um reino celestial. Graças a Deus. Minha família está me esperando. Logo com eles irei morar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do rei. Ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Vamos inclinar nossa cabeça, agradecer a Deus por este culto, né? Querido e bondoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter estado conosco essa noite, ter falado aos nossos corações. Amém, meu Deus. Leva cada um em segurança, Senhor. Que nós possamos, ao iniciar esta semana, Pai, colocar o Senhor na frente de tudo, Pai, em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Estar na Tua vontade perfeita, Pai. Amém. Pai, que o Senhor possa ir com cada um para os seus lares, Senhor, para os seus trabalhos, Senhor. Amém. E, Pai, que cada um daquele o qual oramos, Senhor, que possa, ó Pai, ser confirmado a cura, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E que, se for da Tua vontade, Pai, semana que vem nós estaremos novamente, ó Pai, aqui, Senhor. Pai, nos dê, Pai, mais da Tua palavra, Senhor. Prepara este povo, Senhor, para aquela grande manhã de rapto, ó Pai, o qual nós estamos em expectativa, Pai. Amém. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu Deus. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos também que nos acompanharão pela internet. Amém. Amém.